Bom dia, amados e amadas. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos nós. Hoje nós vamos trabalhar com o que nós já aprendemos na aula passada, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Agora, tá certo? Vamos praticar esse processo em relação à regra de 3. A regra de 3 ela pode ser simples ou composta. Hoje nós iremos ver as regras de 3 simples. Tudo bem. Regra de 3. Por que o nome regra de 3? Porque são 3 elementos conhecidos, por isso que é regra de 3. Por quê? Porque são 3 conhecidos e eu vou conhecer um outro, que é um quarto elemento. A procura do quarto. Eu conheço 3 e vou à procura do quarto elemento, que é o desconhecido. Beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos com relação à regra de 3. Vamos começar os nossos trabalhos eu explicando os exercícios feitos no livro, porque os de casa eu vou deixar para vocês, que são muito poucos, então vou fazer os do livro, explicá-los, tá? O primeiro exercício, lá vai. Vamos nós, página, já coloquei, página 180, galera. Vamos para o nosso primeiro exercício, no caso da página 180. Lá vai. Eu tenho essa figurinha aqui, galerinha, aí diz, tá? Em uma tarde ensolarada, Daniela observa as sombras de um poste e de uma escada fincada verticalmente no solo. Está aqui o poste, galera, e está aqui a estaca fincada. Ao observar o poste, ela tem o seguinte, tá? Está aqui a linha do horizonte, a horizontal. Ela tem aqui um graveto aqui fincado no chão e tem aqui um poste, tá, galera? O raio solar, naquele instante que ela olha, é sempre o mesmo, tá, galera? São paralelos, os raios solares, eles vêm paralelos, tá? Eu tenho aqui a altura do graveto, que ela coloca 80 centímetros, e tenho a largura da sombra, que ela coloca 64 centímetros. O poste, ela nos dá exatamente a sombra do poste, tá aqui a sombra do poste, 596 centímetros, e ela quer exatamente a altura do poste, que eu vou chamar de x. Ora, essas grandezas, como um raio que forma a sombra são paralelos, que os raios solares, formam 2 triângulos automaticamente semelhantes, galera. Então, como é que vamos armar? Nós temos 2 grandezas aqui. Nós temos a grandeza altura. Não é verdade? Vamos fazer uma tabelinha primeiro. E temos a grandeza sombra. Nós estamos trabalhando. São duas grandezas. Se é tudo a grandeza com relação à mesma unidade, no caso é tudo centímetro, comprimento, então na mesma unidade elas são diretamente proporcionais. É isso que nós vamos ver. Vamos ver. A altura do graveto, 80 centímetros. Ele produz uma sombra de quanto? De 64 centímetros. A altura do poste, não sei, x. A sombra que ele produz, 596 centímetros. Todos estão na mesma unidade, está aqui as 2 grandezas. As 2 grandezas são comprimentos. Se as 2 grandezas são idênticas, geralmente são diretamente proporcionais, porque estão na mesma unidade. Mas vamos começar com a regra de 3. Olha como é que o professor faz. Coloco para cima, uma setinha, sempre para cima no par desconhecido, e eu vou conversar com a regra de 3. Por exemplo, uma altura de 80 centímetros produz uma sombra de 64. Se a altura for maior, 590, se a sombra for maior, 596 centímetros, você acha que a altura será maior ou menor? Se a sombra aumentou, é porque a altura tem que ser maior. Este lado aumentou e esse lado também aumentou, porque eu falei a palavra maior. Então são grandezas diretamente proporcionais. Repetindo, estamos relacionando 2 grandezas de mesma unidade, 99,9% são diretamente proporcionais. Mas por quê? Vamos ver agora. Vamos ver. A altura de 80 centímetros produz uma sombra de 64. Se a sombra for 596, nós vamos esperar uma altura maior ou menor desse objeto?
Se a sombra é maior, a altura do objeto tem que ser maior, não é verdade? Olhando para cá. Quanto maior o objeto, quando eu traçar o raio, a sombra ficará maior. Então, maior. A altura é maior. Como aqui aumentou e aqui aumentou, diretamente proporcionais. Como é que se faz grandeza diretamente proporcionais? Aprendemos a aula passada. Se é diretamente proporcional, é uma grandeza sobre a outra, correspondente. Então, 80 está para 64, quer dizer, 80 sobre 64 é igual a x, que eu comecei por esse primeiro lado, x está para 596, galera. Com isso, armamos a nossa famosa regra de 3, tá? Ao fazermos os cálculos e simplificarmos, nós vamos ter. Se você não simplificar, eu gosto de simplificar, galera, que sai muito mais fácil, ó. Dividido por 8, dá 10. Dividido por 8, dá 8. Dividido por 2, dá 5. Dividido por 2, dá 4. Em resumo, ficou 5 sobre 4 é igual a x, tá, galera? A x sobre 596. Agora eu aplico o x credo, então x é igual a 5 vezes 596 sobre 4. Ao multiplicar e ao dividir, o valor que nós iremos obter vai ser 745. 745 centímetros. Esta será a altura do poste. Com isso, concluímos o nosso primeiro exercício, vamos para o segundo. Na mesma página, exercício número 2 para mim, tá certo? Na página 180. 181. Página 180. E 1, galera. Nós temos o seguinte. Para pintar uma casa, 2 pintores fazem um serviço em 9 dias. Com isso, relacionou duas grandezas. Número de pintores, tá certo? E os dias que eles trabalharam. Olha, estou relacionando já duas grandezas, tá, galera? Aí, continuemos. Vou começar, tá? Vamos nós. O vento aqui deu, vamos nós. Para pintar uma casa, 2 pintores fazem o serviço em 9 dias. Então, nós temos o quê? Para relacionar, para fazer a tabelinha, número de pintores, galera, e número de dias, quantidade de dias para executar o serviço, galera. Vamos ver. Comecemos. Para pintar uma casa, 2 pintores, então botam 2, tá, galera? 2 pintores faz o serviço em 9 dias. Então, são a quantidade de dias que 2 pintores pintam uma casa. Então, 2 pintores em 9 dias pintam uma casa. Beleza. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, o que é que ele quer dizer com isso? Fazendo da mesma maneira, os pintores trabalhando da mesma maneira, tá certo? Então, tudo bem. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos pintores, pergunta quantos, então X, não sei. Fariam esse serviço em 6 dias. Agora, em 6 dias, quantos pintores eu iria precisar para fazer em 6 dias, tá, galera? Quantos pintores eu precisaria para fazer em 6 dias, galera? Então, vamos conversar com a regra de 3. Para sabermos se a regra de 3, se a regra de 3 é direta ou se é inversa, galera. No par desconhecido, seta para cima, como sempre, todas as vezes. Vamos ver se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos nós. 2 pintores pintam a casa em 9 dias. Para pintar a mesma casa, por que a mesma casa? Porque é o mesmo serviço. O problema diz, nas mesmas condições, o mesmo serviço. Então, repetindo. 2 pintores levam 9 dias para pintar uma casa. Para pintar a mesma casa, se forem 6 dias, vocês acham que vai precisar de mais pessoas pintando ou menos pessoas pintando? Eu vou precisar de mais pessoas pintando a casa, porque o número de dia é menor e o serviço é o mesmo. Se o serviço é o mesmo, eu preciso de mais pessoas pintando.
Daqui para cá diminuiu e aqui eu falei mais pintores. Se daqui para cá diminui e aqui aumenta, essa regra de 3 ela só pode ser inversa. Ela sendo inversa, como é que se monta a grandeza inversa? Pelo produto das grandezas. Se ela é inversa, a armação é pelos produtos das grandezas, a proporcionalidade, porque é inversamente proporcional. Então, começando pela letra, vai ficar 6x, já que é o produto entre as duas grandezas, 6 vezes x, 6x é igual a 2 vezes 9, galera. A 2 vezes 9. Então, x é 18 dividido por 6. Então, eu vou precisar, pessoal, de 3 pintores, pessoal. Pintores. Vou precisar automaticamente de 6 pintores. 3 pintores para realizar esse serviço. Antes era 2, agora eu preciso de 3 pintores. Viu como é fácil, galera? É só vocês, antes de aplicar, primeiro faz a tabelinha, depois aplica a proporcionalidade, ver se é direta ou se é inversa. Porque as regras de 3 ou é direta ou inversa. Há sempre uma proporcionalidade. Descobriu, se for inversa, é o produto das grandezas que são iguais. Se é direta, é a divisão das grandezas que são iguais. Como nesse caso, era direta? Direta, 2 setas para cima. Então, esta grandeza sobre essa é igual a essa sobre essa. Como aqui é inversa, se é inversa, como nós detectamos, seta para cima e para baixo, então o produto delas que é igual. Então, 6x é igual a 2 vezes 9. Pronto. Totalmente concluída este primeiro item. Agora vamos mais para alguns exercícios que vamos observar aqui no nosso livro. Certo? Olha, vamos fazer aqui a questão número 2 agora. Questão 2 da página, fazer as melhores, 183, tá? A 1 é bem fácil, é direta, fica para vocês fazerem. Vamos lê-la. Observe ao lado a balança de um restaurante que trabalha com o sistema self-service. Self-service tem a comida lá naquela térmica, né? Ali geralmente ele bota uma térmica para preservar a temperatura do alimento, né? Então a gente vai lá, se serve, bota a quantidade que a gente quiser de alimento, chega na balança, lá pesa, 1 quilo custa tantos reais, então eu vou saber quanto eu vou pagar. Lógico, se você bota menor quantidade de alimento, paga menos, né? Se colocar mais alimento, vai pagar mais. Então, está dada a dica, provavelmente é diretamente proporcionais essas grandezas. Vamos ver se são essas duas mesmas. Vamos lê-la. Observe ao lado a balança de um restaurante que trabalha com self-service. Qual é o valor do quilograma da refeição neste restaurante? O valor do quilograma é exatamente o valor de 1.000 gramas, porque 1 quilograma é 1.000 gramas. Então, o valor de 1.000 gramas de alimentação. Quanto custa essas 1.000 gramas? Então, vamos armar a nossa tabelinha. Olhe para a balança que ele deu duas grandezas aí, tá? Olhando para a balança, nós temos o quê? Quais são as grandezas? Massa, né? Ou quilogramas, a massa em quilograma, tá? Ou grama, né? Vou trabalhar com grama. Lembre que 1 quilograma é 1.000 gramas, tá? Ele quer quanto custa 1 quilograma? É quanto custa 1.000 gramas. Tá? A massa, que eu vou trabalhar em grama, tá? E aqui é o preço que eu vou pagar, tá? É o preço que eu vou pagar. Certo, galera? Vamos nós. Olhando para a balança, eu tenho... ele deu em quilograma, me desculpe. A balança ele já deu em quilograma, então bota em quilograma aqui, de acordo com o que nós temos. Então eu vou trabalhar em quilograma. Porque, olhe para a balança, está aqui a balança, galerinha. Está vendo aqui? Olhe no livro de vocês. Nós temos que 0,3 quilograma tem o valor de R$ 5,07. Eu quero saber quanto custa 1 quilograma de comida, então vai custar X. Como eu já falei, grandeza, massa e preço, quanto maior a massa consumida, maior é o preço. São diretamente proporcionais, mas vamos ver isso. Onde está o par desconhecido, eu coloco a nossa velha seta no par desconhecido, está nessa coluna. Então, R$ 5,07, eu vou pagar este valor por 0,3 quilogramas. Se eu comprar 1 quilograma, quer dizer, aumentei a quantidade de massa,
Se eu for comprar 1 kg, vocês acham que eu vou pagar mais ou se eu vou pagar menos? Ora, se eu aumentei a quantidade de comida que eu vou colocar no meu prato, é óbvio que eu vou pagar um valor maior, porque eu estou pagando por uma quantidade maior de alimentação. Então, como daqui para cá aumentou e aqui é mais também aumentou, então as grandezas são diretamente proporcionais. Então, automaticamente vamos armar agora a nossa sequência, galera. Armando a nossa sequência vai ser, tá? São diretamente, então é a divisão que vai ser válida. Primeiro pelo par desconhecido. Eu posso começar por onde eu quiser, mas eu gosto de começar pelo par desconhecido. Começar pelo x, vai ficar x sobre 1. Olha por onde eu comecei. Não comecei pelo x? É igual a, quando eu for fazer outra grandeza, eu tenho que começar a mesma coluna que eu comecei o x. Então, eu vou começar com 5,07 está para 0,3. 0,3. Repetindo, vou começar pela variável, que é x, que eu quero. Então, x está para a outra grandeza, que é 1, porque elas são diretamente proporcionais. Diretamente é a divisão. Então, x sobre 1 é igual a 5,07 sobre 0,3. Porque se eu comecei com x, eu tenho que começar com o que está acima do x. Igual às casas decimais. Aqui a banda duas casas, aqui também eu ando duas casas para ficar iguais. Então x está para 1, assim como 507, andei duas casas decimais, andando duas casas, uma, duas, aí acrescento 0, sobre 30. Então x é igual a 507 dividido por 30, vai dar 16,90. Então o preço o preço do quilograma é R$ 16,90. Será o preço do quilograma. Viu como foi fácil, galera? Nós fizemos a questão número 2 da página 183. Eu vou escolher mais uma para terminarmos a nossa aulinha de hoje. Tá? Temos várias aqui para nós escolhermos. Vamos agora, galera, para a questão 3, que são 3 itens, tá? Questão número 3, da página 184. Senão não vai ficar nenhuma para vocês fazerem em casa, vai ficar muito pouco, pouquíssimas. Então, vamos fazer a questão 3, tá? Questão que tem a 3 e tem a 4. A 4 são 4 itens. Então, vou fazer a 4, que a maior quantidade de itens, é maior. 4 da página 184, galera. Vai ficar pouquíssimo para vocês fazerem em casa. Tem assim. Observe o quadro que representa o gasto calórico aproximado por hora na prática de algumas atividades físicas. Se a pessoa praticar a corrida, gasto calórico por hora, quer dizer, a quantidade de energia que se gasta executando o esporte em 1 hora. Passou 1 hora praticando aquele esporte, vai gastar essa energia. É o gasto calórico por hora de algumas atividades físicas. Corrida, 600 quilocalorias em 1 hora. Caminhada, 260. Voleibol, praticando voleibol em 1 hora, 320. Natação, 500. Qual é que é o gasto mais energia? Se vocês observarem, é a corrida. Gasto 600 quilocalorias de energia. Então, pessoal, vamos correr, né? Vamos andar aquele trote bem apressadinho que a gente consegue gastar bastante quilocalorias, né? Vamos nós. Questão 4, principalmente para nós gordinhos, assim como o professor. Está bem gordinho, pensando em emagrecer. Vamos nós. Questão 4. Item A, galera. Vamos para o item A. Tem assim, tá? Quantas calorias aproximadamente uma pessoa gasta em 24 minutos de corrida? É só você pegar na tabela. E lógico, praticou mais esporte, gasta-se mais energia. Então são grandezas, não tem nem que discutir, diretamente proporcionais. Então, em 24, então eu vou fazer a tabelinha para a corrida, tá? Então nós temos tempo, né? Que eu vou praticar, né? E o valor calórico, né? O tempo que eu vou praticar, né? E calorias, né? O quilocal, melhor falando. A quantidade de calorias que eu vou gastar. Então ele diz, quantas calorias aproximadamente uma pessoa gasta em 24 minutos?
24 minutos de caminhada, tá? Não, de corrida. 24 minutos, eu gasto X calorias. Olhando na tabela, com relação à corrida, eu gasto 600 quilocalorias em 1 hora. Então, em 1 hora, quer dizer, 60 minutos, eu gasto 600 quilocalorias. Como são grandezas diretamente proporcionais, então x sobre 600 é igual a 24 sobre 60. Né? Não é isso, galerinha? Então, podemos simplificar. Simplificando aqui, então x é igual, automaticamente, se vocês fizerem os cálculos, vão ser 240 quilocaloria, quilocal. Pronto, terminamos o item A1. Vamos para o A2, porque o A são 2 itens, pessoal. 45 minutos de voleibol. Então, temos o tempo e temos o quilocal. Vou simplificar aqui. Tá. Ele fez o quê? Ele vai gastar 45 minutos. 45 minutos, ele quer saber o gasto calórico. Vamos olhar, 60 minutos eu tenho na tabelinha. 60 minutos eu gasto quanto? Com relação ao voleibol. Ao voleibol eu gasto 320, galera. 320 quilocalorias. Grandezas diretamente proporcionais, então x sobre 320. X sobre 320 é igual a 320 sobre 60. Então, automaticamente, x será igual a... Repetindo. Espera aí, x sobre 45, galera. Aqui, tá? Desculpe aqui. X sobre 45, tá? É igual, olhando na tabela, se vocês observarem, 320 quilocalorias eu gasto em 60 minutos. Isso é na tabelinha que nós temos aqui, tá? Então, o x vai ser igual a 45 vezes 320 dividido por 60. Vocês fazem os cálculos, então, o nosso x é igual a 240 quilocalorias. Tá? 240 quilocalorias. Viu aqui, pessoal? As quantidades de caloria, tanto o A e o B são iguais, mas o A, ele praticou 24 minutos para 240. E aqui ele já praticou do 45 minutos para gastar a mesma quantidade de caloria. Quer dizer, gastou mais tempo para isso, tá? Então, automaticamente, eu vou apagar e vou passar para o próximo item. Sim, galerinha, vamos agora para o item B. O B1, tá, pessoal? Diz o seguinte, para gastar 264 quilocalorias, deve-se praticar aproximadamente quanto tempo de... Pessoal, agora a quantidade de caloria ele nos deu, tá, galera? Então vamos nós. Para o B1. B1 é natação, tá? Eu vou gastar quanto de caloria? Vamos ver. Tempo, tá? De novo. O tempo, tá? O tempo e aqui local, tá? O que foi que ele diz? Para gastar 264 calorias, quanto tempo eu devo gastar? Então, 264 quilocalorias, quanto tempo? T, ou X, que você quiser chamar. Está aqui que ele nos diz. Nem na natação? Na natação nós temos 60 minutos, ele gasta quanto? 60 minutos. Em 60 minutos eles gastam 500 quilocalorias. Então, com isso, formamos a proporcionalidade. Se é diretamente, é T sobre 264. É uma grandeza sobre a outra. Tempo sobre caloria, T sobre isso, é igual a 60 sobre isso. 60 sobre 500. Corta o zero, então nosso T, automaticamente, vai ser igual a 264 vezes 60, dividido por 500, galera. Então, o tempo automaticamente gasto, tá certo? Vai ser de 31,68. Vai ser de 31,68 minutos, ou aproximadamente 32 minutos. Tá bem próximo? Pronto. Fizemos o B1. B2. B2 seria na caminhada. Caminhando. Então, o tempo, tá? E aqui, quilocal, quer dizer, energia. A quilocal é a mesma, 260. Mas só 264. Eu gasto um tempo T, que eu não sei. Mas a caminhada é outra performance.
Na caminhada eu gasto em 60 minutos, que é uma hora, né? Iremos gastar 264. Isso aqui é na tabela, galera. Uma hora dos 260 quilocalorias. Pronto. Grandeza diretamente proporcionais, uma sobre a outra. T sobre esse valor, que é 264, é igual a 60 sobre 260. 60 sobre 260. Automaticamente, X, ou seja, o nosso tempo, vai ser de o tempo 264 vezes 60 sobre 264 sobre 260. Se você fizer esse cálculo, o T vai ser aproximadamente de 61 minutos. 61 minutos. Dá 60,98. Ou seja, vou gastar um tempo mais ou menos de 61 minutos. Galera, foi ótimo trabalhar, né, com regra de 3. Agora eu vou passar o dever de casa para vocês, tá? Sim, galera. Então, consequentemente, terminamos. Vamos ao nosso deverzinho. 183, 184, 185, 186 e 191. O 191 é só para completar. E desses exercícios, 1 ou 2 por página, porque eu já fiz os demais. Pouquíssimos exercícios para vocês. Galera, tudo de bom. Não esqueça de ver o vídeo, fazer os exercícios, refazer os que eu fiz para poder vocês aprenderem todos os detalhes. E foi um prazer. Tudo de bom. Um abraço a todos.